Ele estava tentando recomeçar do zero, após anos mergulhado em arrependimentos, vícios e solidão. Mas bastou uma foto, enviada por engano, para derrubar tudo que ele estava tentando reconstruir. O rosto sorridente do filho ao lado do homem que destruiu sua família. O mesmo homem que ele jurou nunca mais ver. E pior, o menino o chamava de pai. Do outro lado da cidade, seu verdadeiro pai limpava banheiros para viver. E era tratado como um erro que precisava ser esquecido. Mas erros aprendem. E aprendem a esperar. Eles enterraram um homem. E acordaram um pai. O teste de paternidade confirmou que o filho não é meu. Como vingança fiz ela perder tudo. Eu, ó homem, 26 anos, e minha esposa Raquel, ó mulher, 25 anos, estamos casados há apenas 2 anos. Então, realmente nos classificamos como um casal jovem. Ainda não enfrentamos grandes desafios como casal e eu achava que estávamos indo bem. Até tivemos um bebê recentemente. Quando descobri que seria um menino, fiquei em êxtase. Meu pai foi péssimo e sempre usei ele como exemplo de como não ser um pai. Então, eu estava ansioso para ser o melhor pai que pudesse ser para aquele garoto. Mas no momento em que o vi, tive dúvidas. E é horrível como isso arruinou o que deveria ter sido um dia perfeito para mim. Para contexto, você precisa saber um pouco sobre as famílias minha e da minha esposa. Eu sou o ruivo mais pálido que você já viu, com cabelo vermelho vivo. Quero dizer, um ruivo de verdade. Me queimo até em dia nublado. Minha esposa é loira de olhos azuis. E nosso bebê nasceu com cabelo preto e olhos castanhos. Assim que o vi, senti dúvidas, mas a felicidade do momento abafou esses sentimentos. Só que, nos dias seguintes, percebi que essas perguntas continuavam me incomodando no fundo da mente. Meu filho não parecia em nada comigo. Eu sei que a maioria dos recém-nascidos parece uma batata irritada, mas dava pra ver algumas semelhanças com a mãe. Ele tinha as escovinhas dela e parecia ter o mesmo nariz, mas com relação a mim, nada. Nenhuma semelhança mínima. O que realmente me deixou intrigado foi o cabelo. Não sou biólogo e sei que a genética da cor do cabelo não é simples, mas não via nenhuma forma de meu filho ter cabelo preto. Até cheguei a perguntar a um amigo médico se eu estava esquecendo de algum detalhe. Existem alguns ruivos na minha família imediata, mas a maioria de nós tem cabelo castanho. O único cabelo preto que existe na minha família vem de parentes por afinidade e seus filhos. A família da minha esposa é quase toda loira ou loiro escuro. O pai dela tem cabelo castanho. Eu costumava brincar que todos pareciam um exército viking. Por mais que eu pesquisasse, não conseguia entender como meu filho poderia ter cabelo preto. Claro, eu sabia que genética às vezes prega peças e que talvez genes de algum ancestral de cabelo escuro tivessem ressurgido agora, mas eu não ia contar com isso. Então, tomei uma atitude e resolvi fazer um teste de paternidade. Parecia algum tipo de traição, mas eu não tinha escolha. A incerteza estava me matando. E começava a afetar minha esposa também. Ela percebeu que eu não estava feliz, e às vezes até relutava em segurar ou brincar com o bebê. Convenci a mim mesmo de que o teste de paternidade era o melhor para todos nós. Se eu estivesse errado, minha mente se tranquilizaria e tudo poderia voltar ao normal. Eu só carregaria um pouco de culpa por um tempo, mas, desde que ela não soubesse, eu superaria. E se eu estivesse certo, e meu filho não fosse realmente meu filho, bem, eu lidaria com isso quando chegasse a hora. Comprei um teste de paternidade caseiro. Tive que ir pessoalmente à farmácia comprar um. Não queria pedir pela internet e correr o risco de minha esposa encontrá-lo antes de mim. Esses testes de farmácia são baratos e quase 100% precisos. Podem até ser usados em tribunal, mas isso era pensar longe demais. Primeiro eu precisava descobrir se o menino era mesmo meu. Foi fácil conseguir um tempo a sós com ele para fazer o teste. Me ofereci para cuidar do bebê enquanto Raquel tirava uma soneca. Ela aceitou com prazer. Se você já cuidou de um recém-nascido, vai entender que não estou exagerando ao dizer que ela adormeceu em menos de 5 minutos. Assim que ela dormiu, peguei o teste e usei os cotonetes para coletar o DNA. Embalei tudo com cuidado e coloquei o bebê no carrinho. Depois, saí para enviar o pacote pelo correio. Estava preocupado que Raquel acordasse antes de eu voltar e já tinha me preparado para dizer que tinha saído para uma caminhada. Mas ela ainda estava dormindo profundamente quando voltei. A espera pelos resultados foi agoniante. Tentei ao máximo não me apegar ao bebê. Em minha mente, nunca me referi a ele como meu filho, só para amenizar o impacto caso o resultado fosse o que eu temia. Durante todo esse tempo, Raquel estava preocupada com o quanto eu estava ficando distante. Até achou que eu estava deprimido. Menti e disse que estava exausto com o trabalho e com o bebê. Ela achou a explicação aceitável. Senti-me mal por mentir, mas não podia contar a verdade ainda. Mulheres não reagem bem à ideia de um teste de paternidade. Levou cerca de uma semana para o e-mail chegar. Tranquei-me no banheiro para ler e, mesmo assim, hesitei por um bom tempo antes de conseguir coragem para abrir. Não é o pai biológico. Foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Por um momento, tentei me convencer de que devia ser um
um erro. Talvez eu tivesse contaminado a amostra. Talvez eu tivesse feito algo errado. Não sou médico, certo? Mas sabia que só estava arrumando desculpas. Tinha sido o mais cuidadoso possível. E sou um cara cuidadoso. Até um ano atrás, eu montava kits de avião em miniatura. Sei seguir instruções. Definitivamente não foi erro meu. Além disso, eu já sabia desde o começo. A dúvida que eu sentirá no momento em que o vi agora se tornava algo real. Era nauseante, porque eu queria que fosse um engano. Eu queria que ele fosse meu filho. Eu queria criá-lo. Eu já amava aquele bebê, mas ele não era meu. E eu não podia fazer isso comigo mesmo. Demorei um pouco para me recuperar. Fiquei naquele banheiro por cerca de 30 minutos, até que Raquel veio me procurar. Ela bateu na porta e perguntou se eu estava bem. Respondi que não. Abri a porta e mostrei o resultado do teste. Tudo que eu disse foi: ele não é meu. Ela ficou pálida e ficou em silêncio por um tempo. Quando se recompôs, me surpreendeu perguntando como eu tive coragem de fazer um teste de paternidade. Começou a reclamar sobre confiança, sobre tudo o que passou, sobre ter carregado aquele bebê, mas eu explodi. Cala a boca. Ela piscou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Nunca tinha falado com ela assim, mas eu não ia ficar ali ouvindo enquanto ela tentava me fazer sentir culpado por ter sido enganado. Falei para ela não testar minha paciência, que desde o momento em que vi o bebê, tive minhas suspeitas, e decidi buscar a verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Parecia que ia chorar. Achei que fosse confessar, mas ela só disse: deve ter sido um erro. O jeito que ela falou, com a voz trêmula e lágrimas descendo, quase me fez acreditar. Eu queria acreditar, mas não podia me deixar ser enganado. Pedi que parasse de mentir e apenas me dissesse a verdade. Só uma vez. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois foi para a sala e se jogou numa cadeira. Cobriu o rosto e chorou por um momento. E então disse: e não me odeie. Senti meu coração afundar. Então era verdade. Não me odeie? Era tarde demais para isso. Toda a felicidade que eu tinha sentido após o nascimento havia sumido por causa dela. Ela chorou por mais um minuto antes de continuar. Disse que foi uma única vez, um erro, que nunca aconteceu de novo. Disse que ficou bêbada na despedida de solteira de uma amiga e acabou dormindo com outro cara. Disse que nem sabia o nome dele. Eu não sabia se acreditava ou não. Uma única vez e ela ficou grávida. E nem sabia quem era o pai biológico. Soava conveniente demais. Mas percebi que isso nem importava. O estrago já estava feito. Ela tentou me fazer criar o filho de outro homem como se fosse meu. Eu nem ligava para quem era ele, esse era problema dela. Meu problema era tirar Raquel da minha vida. Ela ainda chorava alto. E isso me irritava profundamente. Por que ela chorava? Como se ela fosse a vítima ali. Pelo menos ela ainda tinha um filho. Eu sentia como se tivesse perdido um filho que na verdade nunca tive. Eu o amava tanto. E agora tinha que aceitar que não poderia criá-lo. Ele não era meu filho. Eu não ia passar minha vida criando o filho de outro homem. Perguntei a Raquel se ela tinha ideia do que fez comigo. Disse que ela não só me traiu, ela partiu meu coração. Perguntei como ela foi capaz de me fazer isso. Como pôde conscientemente passar o filho de outro homem como sendo meu? Ela parou de chorar o suficiente para responder de forma coerente. Disse que se arrependeu do erro e que ficou apavorada ao descobrir que estava grávida, mas que tinha esperança de que o filho fosse meu, porque a época batia. Afirmou que chorava e rezava todos os dias para que a criança fosse minha. Continuava falando de orações, esperanças e sonhos, e eu parei de ouvir. Qual era o sentido? Nada do que ela dissesse mudaria a realidade. Perguntei se ela algum dia planejou me contar. Ela hesitou e desviou o olhar. Claro que não ia contar. Se ele tivesse se parecido um pouco comigo, ou se eu tivesse engolido minhas suspeitas, nunca teria descoberto. Se eu fosse só um pouco mais confiável, ela continuaria fingindo. E eu teria criado aquela criança acreditando que era meu filho, com ela ao meu lado sabendo de toda a verdade, que o menino era, supostamente, filho de um cara que ela nem conhecia. Ridículo. Disse que precisava de um tempo. Arrumei uma mala e saí da casa em menos de uma hora. Contei tudo ao meu irmão, e ele me deixou ficar na casa dele. Não saí só para me afastar da Raquel. Por mais cruel que pareça, eu precisava me afastar do bebê também. Sempre que pensava no jeito que ele sorria para mim ou dormia nos meus braços, sentia uma dor no peito. Apesar de todos os meus esforços, eu tinha criado laço com ele. Era natural. Agora eu ia perdê-lo. E essa dor era insuportável. E tudo isso era culpa da Raquel. Nos dias seguintes, fiquei na casa do meu irmão. Evitei qualquer contato com Raquel, mesmo ela me ligando sem parar. Eu não queria ouvir a voz dela. Não queria ouvir a voz do bebê também. Eu precisava me isolar dos dois para... Atualização já faz um tempo desde minha última atualização, e achei importante contar a vocês como as coisas estão se desenrolando. Houve muito interesse no meu post original. A primeira coisa a destacar é que não ficou realmente mais fácil. Alguém sugeriu que eu parasse de pensar nele como meu bebê e começasse a pensar nele como o bebê dela. Isso foi muito difícil no começo, mas tenho que admitir que ajudou a longo prazo. Isso tornou possível pensar na situação de forma mais objetiva. A Raquel, no entanto, não estava disposta a facilitar as coisas para mim. Ela continuava tentando entrar em contato comigo por ligações e mensagens de texto. As mensagens dela eram
desesperadas. Ela implorava para que eu voltasse para casa e a ajudasse a criar o bebê. Ela dizia que não se importava com o que o DNA dizia. Para ela, eu era o pai. Eu era o homem que tinha cuidado dele e o alimentado. Eu era quem tinha escolhido o seu nome. Isso me tornava o pai. Não importava o que a ciência dissesse. Isso me irritava. Ela realmente estava tentando me dar uma lição sobre responsabilidade depois de conscientemente cometer fraude de paternidade. Eu enxerguei o ato dela pelo que era. Ela não queria acabar como mãe solteira. Ela realmente não fazia ideia de quem era o pai. Ou talvez fosse algum vagabundo que não seria capaz de ajudar de forma significativa. De qualquer forma, ela estava sem sorte, porque eu não iria assumir o papel de pai substituto. Dei entrada no divórcio 2 semanas depois que me mudei. Teria feito isso antes, mas fiquei tão abalado com o que ela fez que precisei de um tempo para me acalmar e pensar com clareza. Nesse meio tempo, já tinha contratado um advogado para me ajudar com todo o processo. Uma das minhas maiores preocupações era a pensão alimentícia. Eu sei que as leis de pensão podem ser completamente absurdas e estava preocupado que ela tentasse me responsabilizar por uma criança que não era minha. Ele me disse que isso era certamente possível, mas somente se eu tivesse agido legalmente como pai da criança. Eu tinha feito isso, mas não havia assinado a certidão de nascimento. Quando comecei a ter dúvidas sobre se a criança era minha, decidi não assinar a certidão imediatamente. Criei desculpas e nunca cheguei a assinar, e eventualmente a Raquel parou de me cobrar sobre isso. Então, eu não era o pai da criança nem legalmente, nem biologicamente, mas meu advogado me lembrou que isso não me deixava totalmente livre. Ele me lembrou que a decisão final era do tribunal e que ele faria o possível para garantir que tomassem uma decisão sensata. A Raquel passou das mensagens e ligações para aparecer pessoalmente. Ela descobriu que eu estava ficando na casa do meu irmão e apareceu lá diversas vezes. Nós nunca a deixamos entrar, nem sequer falamos com ela. Ela sempre acabava indo embora, mas da última vez ela ficou sentada na varanda por 3 horas com o bebê nos braços. Talvez ela quisesse me comover mostrando meu filho. Ela só foi embora quando meu irmão chamou a polícia para retirá-la. Ela nunca mais apareceu depois disso. Quando o processo de divórcio começou, ela disse que queria mediação. Achava que poderíamos resolver tudo de forma amigável e escolher o que fosse melhor para o bebê. Eu a lembrei de que o bebê não era meu. Ela queria pensão alimentícia e eu preferia mijar numa cerca elétrica do que pagar qualquer centavo para ela. Então, mediação estava fora de questão, mas isso não a impediu de tentar conseguir pensão. Só que, naquela altura, já tínhamos um teste de paternidade ordenado pelo tribunal. O resultado foi o mesmo de antes, o que, surpreendentemente, doeu tudo de novo. Mas com um teste negativo e sem certidão de nascimento assinada, eu não tinha obrigação nenhuma com o bebê dela. O resto do divórcio foi rápido. A criança foi o único ponto de conflito real. Não tínhamos muitos bens para dividir. Não tínhamos pets e alugávamos nosso apartamento, que ficou com ela. Eu não me importei, já que estava planejando sair da cidade mesmo. Eu precisava de uma mudança de ares e sentia que não havia mais nada ali para mim. Ficar só traria dor, e eu adorava aquela cidade. Essa mulher foi o motivo de toda a minha vida ter mudado para pior. Além disso, o apartamento era grande demais. Tínhamos nos mudado para lá quando ela engravidou, porque queríamos espaço para os filhos. Agora, ela moraria lá sozinha com uma criança. Eu sabia que não conseguiria pagar o aluguel daquele lugar sozinho, e agora que ela teria que sustentar o filho por conta própria, com certeza precisaria sair de lá também. Talvez finalmente ela fosse atrás do verdadeiro pai do bebê e encontrasse uma forma de financiar tudo. Fiquei feliz por ter vencido a batalha pela pensão alimentícia, mas ainda havia a questão da pensão conjugal, alimentos, assim como a pensão infantil. Lutei com unhas e dentes para não pagar nenhum centavo. A ideia de enviar dinheiro para essa mulher depois do que ela fez me deixava furioso. Infelizmente, o juiz decidiu que eu teria que pagar até ela voltar a trabalhar, mas a parte boa foi o valor. Tenho quase certeza de que o teste de paternidade fez com que o juiz estipulasse um valor ridiculamente baixo. Quase caí na risada quando ouvi quanto teria que pagar, mas o melhor foi a cara da Raquel. Ela parecia miserável. Nada estava saindo como ela queria. E eu adorei isso. Toda a situação foi horrível, mas ela foi quem afundou todos nós. Foi bom vê-la sofrendo pela primeira vez. A Raquel ficou amarga com a questão da pensão infantil. Descobri que ela andava dizendo para quem quisesse ouvir que eu a tinha abandonado com um bebê. Soube disso quando recebi uma ligação furiosa da mãe dela. Ela me perguntou que tipo de homem abandona uma mãe e um recém-nascido. Então eu não protegi a Raquel. Contei a verdade para a mãe dela. O neto dela não era meu filho. Ele tinha outro pai, e ela não fazia ideia de quem era porque esse era o tipo de vida promíscua que a filha dela levava. A mãe da Raquel ficou horrorizada ao ouvir isso. Falei mais do que o necessário, mas queria deixar bem claro. Ela desligou imediatamente, e eu aposto que a Raquel levou uma bronca daquelas depois. Não tenho mais contato com ela, mas meu irmão me mantém informado. Ele disse que ela está tendo dificuldades para se adaptar à vida de mãe solteira. Vive pedindo ajuda aos amigos, seja por dinheiro ou para alguém cuidar da criança por um tempo. Ela não está se adaptando bem à nova realidade. Eu tento não pensar no bebê. Ainda tem algumas noites em que fico acordado pensando em como as coisas poderiam ter sido se a Raquel não tivesse cometido aquele erro e arruinado a vida dos 3. Mas na maioria das
das noites, durmo bem sabendo que desviei de uma bala enorme. Tive um pressentimento, segui meu instinto e assumi o controle da minha vida antes de acabar preso criando o filho de outra pessoa. E agora, a Raquel é uma mãe solteira prestes a descobrir como a vida pode ser dura quando você destrói algo bom por pura escolha própria.